Glórias a Deus. Meus queridos, série Missão, texto Atos 9, versículo 20. Paulo tem uma experiência profunda com Deus aqui. Experiência marcante de encontro. Paulo não conviveu com Cristo pessoalmente. Paulo não foi um discípulo que andou com Jesus. Mas teve uma experiência digna de aceitação por parte do povo. E Paulo, logo após ter tido essa experiência com Cristo, a palavra de Deus, o texto que nós estamos usando, o texto base, nos diz que logo após ele começou a pregar a palavra de Deus nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Bom, eu não vou falar hoje de um sermão expositivo, eu vou falar de um sermão biográfico. E nós precisamos entender que dentro dessa série Missão, quando você fala de missão, você já viu lá naquelas lanchonetes, essas lanchonetes franquia? Quando você chega na lanchonete, a primeira coisa que você vê, tem uma plaquinha, aqui a gente vai até colocar de novo. Era um banner, vamos voltar de novo com ela. Mas ela está no site. Tem lá, missão, valores e visão. Sim ou não? Toda instituição, seja ela eclesiástica, ou instituição civil, privada ou pública, ela tem um senso de missão. Ela tem um senso de missão. Mas toda missão precisa ser acompanhada de alguns princípios. Por quê? Porque uma missão mal orientada pode gerar um desastre. Você diz, como é que pode? Fulano estava fazendo uma missão. No meio da missão, uma tragédia. Tem algumas que são naturais, mas existem outras que são provocadas. Cristo deixou uma ordem. Em Mateus 28, ele diz, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas essas coisas. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe uma missão. Paulo, ele entende essa missão muito rápido, devido à experiência que ele teve com Deus. Por que as pessoas demoram em assimilar a missão que é necessária ser cumprida? Porque lhes faltam uma experiência mais profunda com Cristo Jesus. Bom, nós vamos começar a analisar a missão que Cristo nos deixou através de Paulo. E nós precisamos entender que tudo na vida tem começo, meio e fim. Diga comigo, tudo tem começo, meio e fim. Tudo que você começa entusiasmado, sim ou não? Você você começa um novo emprego e você começa entusiasmado com aquilo. Você começa uma faculdade, você começa uma nova jornada na igreja. Todo começo ele é marcado pelo entusiasmo. O começo
na vida conjugal, é ou não é? Sim ou não? É entusiasmo. É um grande entusiasmo. Todo início é muito bom, mas pode ficar melhor. Pode ficar melhor. O meio dessa jornada, a fase intermediária, ela é um pouco cansativa. Ela é um pouco cansativa. Tem hora que você está andando, mas daquele jeito. Você está andando quase sendo carregado. E o fim nem sempre é bom. Mas se nós ouvirmos o que a palavra de Deus diz acerca de Paulo, aqui, nessa noite, nós vamos ter um fim abençoado. Quantos aqui querem ter um fim abençoado? Digam amém. Por quê? Eu quero ter um fim abençoado. Eu anseio por isso. Eu desejo isso, eu busco por isso, eu quero ter um fim abençoado. E eu já compreendi, eu já percebi que nós iremos passar por muitos desafios. Tem um autor chamado Mauro Pesce que ele disse que Paulo pregou o evangelho em 2 etapas. Ele diz que Paulo pregou o evangelho de Jesus Cristo, primeiro, proclamando e fundando uma igreja. Segunda etapa, ele pregou o evangelho de Jesus Cristo, trazendo a edificação daquela igreja. Onde eu quero chegar com isso? Você começa algo, você estabelece ali os alicerces de algo, só que aquilo precisa ser alimentado. E em tudo na vida, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida estudantil, na sua vida espiritual, tudo que começa vai exigir de você, tudo que é plantado exigirá de nós uma regação. Irrigação, que fala? Irrigação. Nós precisamos regar todos os contextos que nós estamos envolvidos. Não é algo fácil, mas se nós disponibilizarmos tempo, ouvido, disposição, enfim, se nós quisermos, nós seremos bem edificados. É o grande desafio de começar algo e de manter. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas começam um curso superior, param, vão para outro, param, vão para outro, param, e nunca dão continuidade a um projeto? O desafio é nós darmos continuidade aos projetos. Pastor, eu casei. Muito bem. Servo bom e fiel. Agora tem que dar continuidade. Você vai ter que continuar isso. Pastor, eu casei, e agora? Agora você vai ter que continuar, filhote. Você sabe que muitas pessoas, elas assumem responsabilidades e abandonam no meio do caminho essas responsabilidades. O desafio que nós temos de começar e manter. Quem foge da missão, de uma missão, na verdade quer evitar o sofrimento. Sim ou não? Por quê? Porque toda missão traz sofrimento. Toda
missão traz dor, sofrimento. E quando uma pessoa evita uma missão, ela na verdade está dizendo o seguinte: eu não quero sofrer. Talvez ela tenha olhado aquela placa: pare de sofrer. Eu evito uma missão porque eu não quero sofrer. Porque todo envolvimento mais sério vai gerar dor, sofrimento. Quando você namorava, tinha sofrimento? Tinha desafios? O seu desafio era lavar seu carro? Ou arrumar o vale transporte? Passar o lustramóveis no sapato? Eu já fiz isso demais. Quando faltava o produto de limpar o sapato, lustramóveis. E bater o ponto. Sim ou não? A coisa maravilhosa que existe na vida é bater o ponto. Vou lhe bater o ponto. E depois que o ponto já está batido? As pessoas, elas estão fugindo do sofrimento. Tem um ditado que diz que quem quer sofrer pouco, sofre muito. E Paulo vai nos dar algumas lições aqui, de que sofrer por Cristo é a melhor coisa que você faz nessa vida. Diga amém. Bom, eu quero listar aqui cinco questões que precisam estar acompanhadas com a missão. Missão, ela não pode ser desempenhada sem nós entendermos 5 fatores. Missão não pode ser exercida em nada na vida se nós não tivermos alguns fatores. Eu estou listando 5, mas poderiam ser 50. A primeira coisa que nós precisamos para desempenhar uma missão, nós precisamos de visão. Visão é o que você precisa conquistar. Nós não somos do G12, tá? Só para te deixar mais tranquilo. Nem queremos ser. Mas toda missão precisa de uma visão. Martin Luther King diz que tinha um sonho. Ele tinha um sonho. Esse sonho era uma visão de mundo melhor. Enquanto o presidente Kennedy, da época de Martin Luther King, tinha uma ideia de levar o homem à lua. O homem foi para a lua. Qual a diferença que isso fez nas nossas vidas? Fez alguma diferença para você? O homem ter chegado à lua, qual foi a diferença que fez na nossa vida, querido? O homem foi à lua. Eu tirei muitas lições disso. Qual a lição? Que o homem pode chegar onde ele quer chegar? Essa lição já estava na Bíblia, lá na época que o povo queria construir algo que alcançasse os céus. Eles conseguiram chegar onde eles pretendiam chegar, mas de lá Deus os derrubou, confundindo as línguas. Martin Luther King tinha um sonho de um mundo melhor. Os Estados Unidos hoje vivem a consequência do sonho de Martin Luther King. Sim ou não? Agora, qual foi o impacto que eles receberam pelo homem ter ido para a lua? Nenhum. Por quê? Porque visão não pode ser simplesmente um sonho idealista, um sonho mesquinha em virtude do poder. Visão tem que ultrapassar isso. Visão tem que ultrapassar isso. Visão é combustível. Visão é você quando tem a visão daquilo que você precisa conquistar dentro da sua missão, você vai trazer sempre novas perspectivas. É um combustível. Você estará aberto a novos desafios. Você não será defensivo. O que é uma pessoa defensiva?
Pessoa defensiva é aquela pessoa que sempre está de braços cruzados. Pessoas que estão sempre de braços cruzados são pessoas que estão rejeitando sempre novas ideias. Uma pessoa que tem visão, ela influencia, ela tem paixão, e quem tem paixão compartilha, é comprometido, é entusiasmado, vê oportunidade onde ninguém vê. O visionário é aquele que vê oportunidade onde ninguém vê. Rapaz, se dependesse dos judeus para alcançar os gentios, mas Deus levantou um homem que se dispôs em visão para alcançar os gentios. O Espírito Santo conduziu Paulo rumo a um povo difícil. Os gentios, eles eram altamente intelectuais, filosóficos. Corinto, cercado por casas de prostituição. Éfeso, por feitiçaria. Mas Deus deu uma visão para um homem chamado Paulo. Se fosse a visão fechada dos judeus, eles ficariam só ali em Jerusalém, marcados pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Mas Deus é tão poderoso que Ele levanta pessoas e direciona essas pessoas, e marca essas pessoas com uma missão, com uma visão. O apóstolo Paulo era um homem determinado em estabelecer um projeto de Deus, e ele compreendeu isso rápido. A palavra de Deus, o nosso texto base diz que logo Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Quanto tempo demorou para a ficha cair na vida de Pedro? Porque faltava ali uma experiência mais marcante. Pastor, mas Pedro conviveu com Jesus? Sim, Pedro conviveu com Jesus, mas ainda lhe faltava uma experiência mais profunda, que o compungisse a fazer o que era necessário fazer. Após uma experiência com Cristo, Paulo sabia logo o que tinha que fazer. Não ficou enrolando no meio de campo. Pessoas sem visão, elas vão passar muitos anos fazendo a mesma coisa com as mesmas pessoas. Um dia Deus me deu, eu já sabia da minha missão, só que eu precisava ter uma visão sobre isso aqui. Um barraquinho de fundos. Comecei com minha mãe, depois chegou a Agamenon. Essa rua era horrorosa, nenhum pastor queria assumir isso aqui, porque isso aqui era muito feio. Eu disse, se Deus mandou, Ele vai cumprir. E desse lugar feio, Deus vai fazer surgir um povo que vai influenciar uma geração. Sabe por quê? Porque a questão geográfica, a questão circunstancial, ela influencia muito para a pessoa tomar uma decisão. Influencia muito. Estrutura influencia muito. Rapaz, teve cultos que eu fiz aqui com 2 pessoas, que o carro entrava aqui no lote aqui, olhava assim, não, isso não é igreja não. Voltava, saia para trás. Já chorei muito, meu filho. A visão, ela depende de Deus. A visão, ela depende de Deus. Talvez você fique esperando as coisas acontecerem, tudo ficar muito bonitinho para você fazer o que você precisa fazer. E sabe quando você vai fazer, se você pensar assim? Nunca. Você está esperando um anjo especial, um anjo diferente, descer e assumir a forma de um corpo e falar contigo para você se tocar naquilo que você precisa fazer. Você não vai fazer nada. A segunda coisa que nós precisamos ter para cumprir uma missão, valores.
Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, porque é Deus que diz: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então, qual é o valor que Paulo destaca aqui? O valor da humildade, de reconhecer que é Deus quem faz essas coisas. O valor da renúncia. São valores que precisam acompanhar a missão, porque senão essa missão fracassa. Falar de missão é muito bonito. Missão, eu tenho uma missão. Agora tem alguns valores que acompanham essa missão. A renúncia é um desses valores. Atos 20, 24 diz: mas em nada tenho a minha vida preciosa para mim. Gente, isso é forte. Contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Um valor muito fundamental, renúncia. Sem renúncia você não vai para lugar nenhum. Na sua vida espiritual, se você não renunciar à sua própria vida, você vai viver uma vida medíocre. A terceira coisa que precisa acompanhar a missão: adaptabilidade. Repete comigo: adaptabilidade. Você precisa se adaptar às circunstâncias. Bom, novas circunstâncias na vida. Ganhava isso, não ganha mais. Morava bem, não mora mais. Tinha isso, não tem mais. Para nós cumprirmos uma missão, seja ela de pregar o Evangelho, seja ela de cuidar da nossa família, seja ela de desenvolver uma vida profissional, em tudo na vida você precisa entender que você precisa se adaptar à nova realidade que você está hoje. E entender que isso pode ser temporário. Novas circunstâncias na vida. Uma nova realidade. Olha aqui para mim. Por que você tem que encarar uma nova realidade? E encarar de cabeça erguida. Por amor a Cristo e por amor ao próximo. Porque se você diz: eu não aceito isso na minha vida. Essa frase, ela tem dois significados. Ela pode significar que você está se indignando contra aquela situação e quer uma situação melhor. Ou ela pode significar que você está detestando aquela situação e não vai saber viver dentro daquela situação. É uma frase dúbia. Você está vivendo uma situação, você não pode se acomodar naquela situação, mas também você não pode se revoltar. Por conta da revolta, muitos foram para o crime. Por conta da revolta, muitos pararam no mundo do crime. Adaptar. No versículo anterior, Deus disse uma coisa em relação a Paulo. Que Paulo não imaginava o que era. No Atos 9,16 diz: olha, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus. Antes de Paulo tomar o rumo de ir para a missão, nos versículos anteriores Deus falou: olha, eu vou mostrar para ele o tanto que ele vai sofrer por minha causa. Querido, nesse mundo de pragmatismo,
Nesse mundo onde a igreja se torna um supermercado e os membros se tornam consumidores, é difícil pregar uma palavra dessa, mas é necessária. Se a gente quiser realmente servir a Deus, a gente vai sofrer por isso. Não se engane. Não se engane. Com essa frase, Jesus revela a Ananias o que Paulo viria saber muito depois. Meu Deus. Muito depois Paulo soube disso. E ele entendeu que o sofrimento faz parte da missão. Se você não está sofrendo, tem alguma coisa de errado na sua vida. O sofrimento faz parte de uma missão, meu querido. Nós vivemos numa sociedade de facilidades, foi o que eu preguei domingo passado. Que quer melzinho na chupeta, mamãozinho com açúcar. Mas não aprende. A geração anterior aprendeu, sabe como? Na pancada. Acordando 2 horas da manhã e pegando 4 ônibus para ir para o trabalho. A geração atual tem um metrô na porta de casa, tem 3 carros na garagem e está reclamando. E se o carro for popular, ainda reclama, ai meu Deus, eu vou ter que me adaptar a um carro popular. Vai. Isso não é nada em vista do que Paulo passou. Ai meu Deus, eu vou ter que andar de metrô, eu vou ter que andar de ônibus. Vai. Isso não é nada em virtude do que Paulo passou. F.F. Bruce, ele disse que Paulo suportava suas tribulações com mais disposição por acreditar que, em virtude dos seus sofrimentos, outros cristãos seriam poupados. Olha, gente, que coisa linda. Paulo, ele suportava o sofrimento por acreditar, isso é uma paráfrase de todos os textos que falam de sofrimento de Paulo, por acreditar que outras pessoas seriam poupadas. É como se você se colocasse à frente de uma pessoa em pleno tiroteio. É isso que é a vida do cristão. A vida do cristão é você se colocar à frente do outro quando houver um tiroteio. E você diz, que pegue em mim, mas não pegue no meu irmão. E para isso você vai ter que se adaptar às novas circunstâncias. O Jeremias Burhaldes, ele diz o seguinte, que a graça de Deus, ela nos ensina a combinar tristeza e alegria. A graça de Cristo, ela nos ensina a combinar tristeza e alegria. Por isso que Paulo, ele diz, olha, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Adaptação, adaptabilidade. Você acha que Paulo não teve momentos de glória? Teve. E você acha que Paulo também não teve momentos de extrema angústia? Onde não tinha nem o que comer dentro do celeiro dele? Com certeza. Com certeza. A quarta questão que nós precisamos ter dentro da nossa missão é inspirar confiança. Está vendo essa imagem aí? Esse filho só pula para os braços do pai porque ele tem a convicção que o pai vai segurar. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é confiável? A sua esposa pode confiar em você? Seu marido pode confiar em você? De que você vai respeitar e vai manter a aliança até o fim? Porque missão precisa de inspirar confiança. As pessoas podem confiar em você, não é a confiança que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala maldito do homem que confia no homem,
essa confiança que a Bíblia destaca é uma confiança de colocar esperança que é devida a Deus. Mas nos relacionamentos, é necessário que nós venhamos desenvolver um nível de confiança mútua. É necessário que eu e você tenhamos a disponibilidade de desenvolver uma confiança. Você e eu precisamos ser pessoas confiáveis. Comprometimento. Você sabia que nós fazemos 3 coisas nos relacionamentos? Nós despertamos sonhos nas pessoas, é ou não é? Prometo te amar, te respeitar e fazer isso na dor, na doença. E o marido diz ainda para a mulher: olha, eu vou te dar uma vida boa, mulher. Eu vou comprar o sapato que você quer, mulher. Os relacionamentos são marcados por sonhos, promessas e compromissos. Você desperta isso no próximo. Nós despertamos isso uns aos outros. Você diz para o seu chefe: olha, pode deixar, chefinho, que aqui comigo é pedra 90, chefe. Eu vou resolver todo o problema. E o chefe viaja. E quando ele volta, o problema continua. Nós precisamos inspirar confiança. Dentro das nossas limitações, dos nossos defeitos, das nossas falhas, existe um nível de confiança que nós vamos conseguir despertar uns nos outros. Paulo se tornou um homem notável porque ele inspirou confiança. Ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, esse negócio de língua dobre, língua que tem 2 palavras ao mesmo tempo, não dá certo não, Timóteo. Por quê? Porque ele estava ensinando para Timóteo que Timóteo tinha que inspirar confiança. Paulo foi um obreiro que tinha em mira um alvo de começar e continuar agradando a Cristo Jesus. O que você quer da sua vida, querido? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são os seus valores? Em último lugar, para cumprir uma missão é necessário especialização. Eu vou te provar por quê. Nós vivemos no mundo das superficialidades. O cara quer ser o melhor no emprego, mas ele não quer se desempenhar em fazer um MBA, uma pós-graduação, um mestrado. Ele quer ser o chefe, mas ele não quer percorrer o caminho que o chefe percorreu. Querido, para cumprir uma missão é necessário especialização. E vou te provar que isso é bíblico. Tudo na vida tem um fundamento. Você sabia disso? Tudo na vida tem um fundamento. Nós vivemos uma sociedade de superficialidades. Superficialidades nos relacionamentos. O cara começa um novo projeto, ele quer começar de uma forma bem leiga. Quer passar no concurso, mas não quer parar as 8 horas necessárias de estudo diário para passar num concurso. Pastor, mas eu trabalho o dia inteiro, e de meia-noite às 6. Mas se você quer, meu querido, o mundo é dos especialistas. Paulo, tem uma pessoa chamada Lili Tomalin, que ela disse que sempre quis ser alguém na vida, mas ela não tinha percebido que deveria ter feito algo mais específico para alcançar aquilo. Eu estava vendo o seminário do Ministério Infantil.
4 irmãs saíram lá do Recife para fazerem um curso aqui em Brasília. Imagine o que é que elas devem ter gastado. Passagem. Outras coisas mais gastos. Inscrição. Por quê? Porque elas são do Ministério Infantil e elas querem aprimorar a sua chamada. Aí a pessoa, ô pastor, tem uma chamada para pastoreio. Ah, é? Eu fico só observando. Você tem a chamada? Vem comer sal com a gente aqui então 3 anos. Vem comer sal com a gente aqui 3 anos. Depois disso tem um processo na Convenção Batista, onde você vai ser sabatinado. Você vai passar por um exame de sindicância, as pessoas vão averiguar toda a sua vida. Você vai passar por um exame teológico, onde 3 ou 4 pastores vão te examinar e vão saber se você está preparado para o ministério mesmo. Eu fiquei muito feliz sexta-feira que eu vi os nossos alunos aqui apresentando os trabalhos com o André, com exposição bíblica em grego. Cada exposição linda. Eu falei, gente, que maravilha, que coisa gostosa. Ver esses futuros líderes se esforçando. Você acha que para o reino de Deus não é necessário especialização? Você acha que não é necessário você saber o que você faz no reino de Deus? Todo o conhecimento que Paulo adquiriu acerca das Escrituras foram necessárias para que ele desempenhasse o seu ministério. Sabe quando Paulo teve a experiência com Jesus? Ele já conhecia toda a Bíblia Sagrada? Quem sabia disso? O texto base diz que logo após Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Aí algumas pessoas dizem assim, ai pastor, eu fui igual o Saulo, eu me converti e já saí e já fui pregar. Olha que heresia. Paulo já conhecia as Escrituras melhor do que muitas pessoas, só que lhe faltava cair as escamas espirituais para ele entender que aquele Jesus era o Filho de Deus. Aí a palavra de Deus diz que ele começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus, mas Paulo já conhecia quem era Deus, meu querido. Paulo já conhecia quem era Deus. Só que ele não teve ainda a visão do Filho de Deus, do Messias. Paulo, ele já era um especialista. Eu fico com muito medo quando eu vejo às vezes o irmão que acaba de se converter e já quer ser apóstolo. Abriu uma igreja ontem, já é apóstolo. Titularidades. Nós precisamos comer sal. Nós precisamos passar pela peneira. Paulo, ele tinha uma família de tradição judaica que ensinava para ele as Escrituras. Paulo, ele tinha um respaldo. E depois que ele se converte a Cristo, Deus usa todo o conhecimento de Paulo como referencial de interpretação das Escrituras. É tanto que hoje, quando você quer interpretar as Escrituras, você vai para os textos de Paulo. E o resultado disso é o quê? Nós fomos abençoados, porque o Espírito Santo usou a vida dele. Ai, pastor, é para Deus, então posso fazer qualquer coisa. Lê primeiro a Bíblia, aí você vai entender se você pode fazer isso. Leia a vida de Paulo e você vai entender que Paulo, ele já conhecia toda a palavra de Deus. Especialização. Reciclagem. Parar para ouvir. Querido, para ouvir um pouco. Pessoas que acham que já sabem de tudo, não querem parar para ouvir outros. Olha, querido, eu preciso de ouvir tanto. Eu preciso de ouvir tanto. Eu não paro de fazer curso, não paro de fazer seminário. Por quê? Porque eu preciso ouvir, porque eu não sei de nada ainda. Eu preciso ouvir, eu preciso assimilar, eu preciso crescer muito ainda.
Tem muitas coisas na minha vida, tem muitas deficiências na minha vida. A pessoa que acha que não precisa de crescer, ela acha que sabe de tudo e nós não sabemos de nada. Paulo foi um instrumento especial no avanço do Evangelho. Aí Deus me chamou para uma grande obra para as nações. Engraçado que Deus só chama para as nações. Deus não chama para o Piauí, para o Ceará. Deus só chama para as nações. Pastor, Deus me mostrou que eu iria. Eu estava cantando num estádio. Pastor, Deus me mostrou. Eu estava pregando igualzinho às cruzadas de Billy Graham. Tinha mais ou menos umas 200 mil pessoas. Você já experimentou pregar dentro da sua casa? Você parou para pensar que você precisa pregar na sua vizinhança? Você já parou para pensar que você precisa pregar na sua comunidade? Porque essas visões, elas podem até ser verdadeiras, mas até você chegar no nível de Billy Graham, nós vamos comer muito sal. Muito sal. Billy Graham está com quase 90 anos. A missão tem alvos, tem obstáculos e tem soluções. Diga amém por isso. O alvo são os resultados que você quer. E os resultados que nós queremos é edificar vidas para a glória de Deus. É dizer para esse mundo que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o que diz o texto base da mensagem. O nosso alvo é proclamar um Cristo poderoso que está ressurreto e pronto para voltar, só esperando a ordem. Você pode ter muitos obstáculos diante disso, de levar essa mensagem, mas você tem soluções que a Bíblia vai nos ensinar, e você vai superar esses obstáculos. Quando Jesus entrega a grande comissão, ele diz para o olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, no nome de Jesus, não perca a esperança, porque Deus está no controle das nossas vidas. Ele está no controle de tudo. Não fuja da missão. Se você fugir da missão, você está fugindo de sofrimento. E quem foge de sofrimento alcança mais sofrimento. Vai em frente, querido. Vai em frente, porque Ele está contigo. Não pare de fazer aquilo que você está fazendo. Continue pregando esse evangelho. Continue pregando essa verdade, porque é a única verdade. Não existe outra. E nessa verdade nós queremos nos firmar. E nessa verdade nós queremos nos estabelecer para a glória de Deus. A sua missão está difícil. A de Paulo foi difícil. A de Jesus foi mais difícil ainda. Jesus levou cuspe na cara. Imagine aquele cheiro horrível de saliva. Jesus foi ultrajado. A sua está difícil, mas tiveram homens. E teve um que era Deus na terra, o Emanuel, que sofreu muito, mas muito, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele teve uma vitória tremenda. Ele teve uma vitória tremenda. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a injustiça, a vitória sobre aquilo que nos afastava do Deus Todo-Poderoso. Querido, no nome de Jesus, busque. Vai atrás da sua missão, corra, não pare. Não pare, porque Deus, Ele quer te usar. Diga amém. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer fazer algo através da sua vida, mas você precisa compreender esses princípios que nós falamos. Vamos repetir? São cinco coisas que nós precisamos: visão, valores, adaptar-se às novas circunstâncias
inspirar confiança, especialização. Pare para ouvir mais. Se matricule, tenha a chamada, vem para o seminário teológico. A chamada vem em primeiro lugar, mas em segundo lugar, vem a disposição em querer aprender. Vai ter pós-graduação aqui agora a partir do mês que vem. Venha uma vez por mês. No seu trabalho, dê o melhor de si. Ai, pastor, eu quero uma promoção no meu emprego, mas é um funcionário relapso. Os seus colegas às vezes adquirem postos maiores que os seus. Não é porque Deus está na vida deles, não. Existe uma pregação que diz: olha, Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Mas o que quer ser cabeça, ele não quer se esforçar de nada para ser cabeça. Aí Deus vai e inverte a situação. Aquele que era para ser cabeça, ele deixa como cauda. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque eu não acredito nisso. Tem tantas pessoas que não conhecem a Deus e estão em posições boas. Será por quê? Se esforçaram. Se esforçaram. Agora é claro que a gente acredita que Deus, Ele nos ajuda nessas coisas. Mas Deus não nos ajuda. Deus não gera filhos irresponsáveis. É como se Deus estivesse olhando. Meu filho é muito relapso, é irresponsável, mas eu vou ajudar ele aqui. Toma aí, toma. Deus não é doido. Deus, Ele não cria cobra não, meu amigo. Deus cria filho. Deus não cria cobra não, Deus cria filho. E quando Ele criação de filho, quando você cria o seu filho, é Deus, mesma coisa. Corrige, ama em primeiro lugar, exorta, edifica, consola, bate e assopra. Amém? Então você vai procurar desempenhar aquilo que você acredita. O que você acredita? Você vai procurar agora se esforçar. Você vai se esforçar em relação... Para de ficar atirando para tudo quanto é lado. Ai, pastor, eu tenho uma chamada. Minha chamada é pregar o evangelho. Então, você vai parar um pouco e vai estudar um pouco sobre o que é pregar o evangelho. Amém? Aí, pastor, eu quero ser professor da escola dominical. Então, você vai parar um pouco e vai estudar sobre isso. Ai, pastor, eu quero ser pastor. Ah, é? Então vem começar conosco um pouquinho. Pastor, eu quero ser cantor. Meu filho, aqui não é o ídolos. Aqui não é o ídolos. Tem pessoas que foram chamadas para isso. Tem pessoas que foram chamadas para outra coisa. Se especialize naquilo que você foi chamado. Você quer ser um professor de escola dominical? Então você vai estudar. Você vai estudar sobre isso. Você quer ser um cantor? Onde é que tem uma escola de música aqui, por favor? Agora o cara quer ser cantor, mas, meu Deus do céu. Vamos lançar o CD dele, fazer igual o Malafaia falou, né? Vamos lançar o CD. Eu pego o CD e lanço. Irmãos, não se engane. Para Deus não pode ser qualquer coisa.